Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo do curso Educador Social, tá? Meu nome é Amanda e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso, tá? O que a gente vai estar vendo hoje aqui no curso? Hoje vai ser a nossa parte do perfil do educador social, as bases da educação e da acessibilidade. Então a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o perfil desse educador, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é não tem como a gente falar de educador social sem falar das diretrizes da educação, que a gente tem a LDB, e sem falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são legislações que vão dar embasamento para o nosso trabalho do dia a dia, tá bom? Então, vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a pedagogia social, né? O que é a pedagogia social? A pedagogia social, como a gente já abordou na última aula e nos textos que vocês leram, ela surgiu como um conceito da teoria da educação e como campo de estudo originou-se como uma crítica da educação focada no desenvolvimento dos indivíduos sem considerar as dimensões da existência humana. Então, o que seria isso? A pedagogia social ela vem trazendo para a gente um outro enfoque da educação, não só apenas na parte do aprendizado das crianças em sala de aula, mas sim uma dimensão da sua existência humana, ou seja, aquela criança que chega para a gente na sala de aula, na salinha da nossa igreja, num centro de reabilitação socioeducativo, seja no orfanato, seja em qualquer ambiente que você vai estar trabalhando, você não vai olhar aquela criança só como aquela criança que chegou para você com um problema X, com uma necessidade Y, mas você tem que olhar aquela criança como um todo, como um ser em sociedade que está vulnerável a problemas, a dificuldades, a problemas financeiros, violência não só sexual, mas uma violência também verbal, uma violência doméstica, dentre outros fatores. Então, a pedagogia social, o educador social, ele vem com esse novo olhar. E agora a gente falando um pouquinho sobre o ECA, como eu tinha mostrado aqui para vocês. Vocês já ouviram falar sobre o ECA? Acredito que uns sim, outros podem ser que ainda não. Mas o ECA nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi emitido na década de 90, tá? Dia 13 de julho de 1990, Lei 8.069, tá? O ECA garante proteção integral da criança e do adolescente. Essa proteção integral, ela está partindo da moral. Então, assim, eu não posso ter um assédio moral com essa criança, tá? Ela dá uma proteção jurídica também a ela, então ela tem uma série de capítulos, ela tem uma série de incisos que vem dando as condições jurídicas de proteção e de direitos da criança e do adolescente, assim como o material. Então, não é só a parte moral e jurídica, mas a parte material também da criança e do adolescente estão garantidos na proteção lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, e o que é uma criança? Como que o ECA define a criança? Tá? Criança era definida no ECA daqueles indivíduos até 12 anos de idade incompletos, ou seja, você vai fazer 12 anos no dia 10 de maio, tá? Então, quando você fiz no dia 10 de maio, você já não é mais considerado criança, você já é considerado um adolescente. Só que atenção, na legislação, no ECA, se você for levar isso para alguma audiência, alguma coisa, leva-se em consideração também o horário de nascimento do indivíduo, que consta na sua certidão de nascimento. Você só completa 12 anos de acordo com o horário que você nasceu, tá bom? Fica atento a isso. O adolescente, a visão do adolescente no ECA são aqueles indivíduos de 12 a 18 anos. No ECA não está escrito que são 18 anos incompletos e nem está escrito que são. Mas quando a gente lê, a gente subtende, tá? E essa interpretação que todos têm do ECA é que são 18 anos incompletos também,
tá? Então, o adolescente, ele é adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Fez 18 anos, já é adulto, ok? Há uma exceção no ECA, né? Há os seus casos excepcionais, como a gente chama. E no ECA, você pode aplicar também até os 21 anos de idade a sua legislação. Por quê? Porque com 21 anos de idade, a criança pode estar ainda sob medidas socioeducativas. Ou seja, a criança cometeu um ato infrator ou aconteceu alguma questão que ela se enquadrou lá no ECA, né, das medidas socioeducativas, ela tinha 17 anos e 10 meses. Ela não tinha completado ainda 18. Então, ela ainda pegou o Estatuto da Criança e Adolescente, a medida socioeducativa. Ok. Essa criança pegou aí uns 2 anos de medida socioeducativa. Então, ela só vai concluir essa medida socioeducativa quando ela tiver quase 20 anos. Ela ainda está enquadrada no ECA, até terminar a sua medida socioeducativa, tá? E eu trouxe aqui para vocês também uma forma de divisão do ECA. Eu não vou estar aqui abordando todo o ECA para vocês, tá? Vou deixar lá na pasta do curso o ECA para que vocês possam ler, tentar estudar ele mais detalhado, quem tiver interesse nessa área da legislação. Mas eu trouxe aqui tentando destrinchar para vocês um pouquinho do que se trata o ECA. Então, no ECA, a gente tem 2 livros que nós chamamos, né? O livro 1 e o livro 2. No livro 1, que é nessa coluna que tem aqui à sua esquerda do vídeo, nós temos no livro 1 disposições preliminares, né? O que vem disposto no ECA, direitos fundamentais, normas de prevenção, políticas de atendimento, prática de atos infracionários de criança e do adolescente e medidas pertinentes aos pais ou responsável, tá? Lembrando que você pode ser um responsável legal por aquela criança, não necessariamente o pai ou a mãe. No livro 2, nós temos um outro ponto, que é a questão do conselho tutelar, do acesso à justiça, crimes e infrações administrativas e as disposições finais e transitórias do ECA, tá? Então, eu sugiro a vocês um aprofundamento nesse tema, tá bom? Para poder se integrar mais e entender quais são os direitos, quais são os deveres da criança e do adolescente, quem for trabalhar nessa área, tá, gente? Agora vamos ver um pouquinho o perfil do educador social. Qual é o perfil do educador social? O educador social ele tem como papel principal tornar as pessoas autores dos seus próprios projetos, sujeito às ações das transformações sociais, tá? Então, as transformações sociais. Então, esse é o papel, é o perfil do educador social. Tem o seu principal embasamento isso, é trazer para a pessoa que ela é um sujeito de ação. Então, ela não está só recebendo informações, só movimentando a máquina. Não, ela está ali para ela transformar. Ela está ali como um sujeito, tá? Um sujeito de ações e de transformação social. Então, ela é autora do seu próprio projeto de vida. Há uma grande diferença para definir os papéis e funções do educador social, visto os vários problemas sociais e culturais e econômicos que chegam até eles. Porque você imagina, vamos definir o papel do educador social. Ah, legal, se fosse uma coisa estática, mas é uma coisa que está em constante movimentação, em constante mudança, em constante transformação. E a cada momento a gente tem um problema diferente que surge. Então a gente vive numa sociedade onde a gente tem muitas diferenças sociais, onde a gente tem muitas diferenças culturais, econômicas, onde a gente tem uma série enorme de preconceitos. Então, a gente tem diversas áreas de interferência do educador social. Então, as suas funções é um pouco difícil de limitar, de delimitar, porque cada momento aparece uma nova. Mas a gente vai ver aqui algumas coisas que a gente consegue definir o papel do educador social, tá? O autor Petrus, no livro que ele tem, que eu vou botar aqui na referência para vocês como indicação, ele faz um decálogo das funções do educador social, ou seja, 10 funções que ele define para o educador social no seu livro. A primeira função seria a função detectora,
Ou seja, eu vou detectar algo. Então, eu tenho um olhar diferenciado para essa pessoa que chega até mim, um olhar como detector. Um detector de problemas, um detector de sentimentos, um detector de fragilidades, de inconsistências, de violências. Então, a gente tem que ter essa função detectora como educador social, esse olhar mais sensível. O segundo ponto que ele aborda é a orientação, ou seja, eu tenho que me capacitar de tal forma que eu consiga orientar aquela pessoa que chega até mim, porque ela tem que ter uma confiança e ela tem que sair da conversa comigo satisfeita, ela tem que sair da conversa comigo, ela tem que sair convencida de que ela pode mudar, ela tem que sair de lá com um olhar diferente do que ela chegou, tá? O terceiro ponto que ele fala é do relacionante e dialogante com os educadores. Ou seja, o educador social ele tem um papel fundamental no diálogo e no relacionamento com demais educadores. E quando eu digo educadores, eu não estou falando só de professores. Tá? O educar ele vai para além da sala de aula. Então, o educador, seja pai, seja mãe, seja avô, seja o assistente social que está lá no CRAS recebendo aquelas crianças de vulnerabilidade social, seja aquela professora que dá uma aula de reforço na sua casa, seja as psicólogas que atendem numa ONG. Eu estou falando desses educadores. Então, a gente tem que ter um relacionamento e dialogar com esses educadores. Quarto ponto, educativa, no sentido amplo, mas não clínica. Ou seja, nós, educadores sociais, não estamos aqui para dar laudo, para dar diagnóstico, para dizer que é isso, acabou. Não, a gente está aqui para orientar, como está lá na nosso segundo item ali, a gente está aqui para informar, para abrir o horizonte, para tentar descobrir e redescobrir, tá? O quinto, organizativa e participativa da vida cotidiana. Então, a gente tem que participar da vida daquela comunidade que a gente está interagindo como educadores sociais. Animação grupal e comunitária. Sim, gente, animação grupal e comunitária. Por quê? Quando eu vou trabalhar com um grupo, seja na minha comunidade, seja um grupo de adolescentes da igreja, seja um grupo de idosos num abrigo, quando eu vou trabalhar com qualquer grupo, eu preciso ter um certo roteiro, eu preciso ter uma certa bagagem de brincadeiras, de atividades, de animação, que eu possa fazer de forma a interagir esse grupo, a fazer com que esse grupo participe da minha conversa. Então, eu tenho que ter, sim, uma gama muito grande de atividades, de brincadeiras, de animação para estar fazendo nesse grupo. E isso de diferentes tipos, porque cada grupo vai ter um determinado tipo de atividade para a gente desenvolver. Tá? Então, é o repertório, a importância do nosso repertório como educador social. Assim como a professora de educação infantil. Se você for olhar a professora de educação infantil, ela tem que ter um repertório amplo de música, ela tem que ter um repertório amplo de livrinhos, de historinhas para contar, ela tem que ter um repertório amplo de atividades para desenvolver, de brincadeiras. Quando a gente vai para o ensino fundamental, a mesma coisa, o professor do ensino fundamental tem que ter um tipo de repertório, porque são outras crianças, são a faixa etária diferente, então eu preciso ter um repertório diferente de historinha para contar. Assim como se você vai para a igreja, para a salinha de igreja, é um outro tipo de repertório, são outras músicas, são outras historinhas, são outros livros, e assim vai. Bom, como sétimo, a gente tem a promotora de atividades socioeducativas. Então, nós já falamos um pouco, que está um pouco interligado com a sexta posição. Então, a gente tem que fazer essas atividades de socialização, tá? A oitava, formativa e incentiva. Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha com grupos de crianças que elas abandonam a escola, né, de grupos que têm muita evasão escolar, de grupos de meninas, de adolescentes que engravidam. Então, você tem que ter uma parte formativa, incentivar a formação dessas crianças, a volta às escolas, incentivar talvez uma faculdade, incentivar uma imersão num outro campo, uma outra área. Você pode pegar
trabalhadores que não estão mais satisfeitos com aquele trabalho, então que perderam seus empregos e hoje não conseguem mais voltar para o mercado. Muito está acontecendo também de funções, de trabalhos que estão desaparecendo, ocupações que estão desaparecendo com o surgimento das máquinas, da internet, da nova era. E o que acontece com esses trabalhadores? Eles simplesmente somem? Não, eles continuam existindo. E a gente tem que ter esse olhar formativo e incentivo de tentar levar algo diferente para eles, de formá-los em outra coisa, de tentar mostrar para eles que eles podem fazer algo diferente. O nono é a docente social, né, que é você trabalhar com essa questão da docência no serviço, na prestação da educação social. E o 10º é econômica e profissional, né? Então, a gente está trazendo também essa parte de, muitas vezes, o educador social ele trabalha muito com essa questão do econômico, como fazendo projetos de inserção da criança em culturas diferentes, em projetos sociais que você está levando um básico, né, um mínimo, que é a comida, que é a higiene, para locais que a vulnerabilidade é crucial. E profissional, tentar trazer a capacitação e a promoção desses grupos, né, no mercado de trabalho, no mercado educacional, no mercado financeiro e por aí vai. Então, sugiro que vocês possam estar lendo esse livro. É um ótimo livro, deixo aqui a minha sugestão. No finalzinho eu vou deixar para vocês o nome dele e os autores, tá? Bom, aqui está a indicação do livro, Educador Social, de Mercy Romans, Anthony Petrus e Jaume Trilha. Esse é o livro que eu usei para fazer essas referências que eu passei para vocês, né, do Educador Social. E também tem um outro livro que é muito bom também, ele é bem explicadinho, sobre a profissão do educador social, de Mercy Romans. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre essa função do educador social. Eu vou deixar um livro aqui na pasta, tá, para que vocês possam estar acessando e estarem fazendo as anotações de vocês, estarem compartilhando. Vou estar deixando também esse slide, tá? Vou transformar ele em PDF, vou deixar lá na pasta também para que vocês tenham acesso. E o que eu vou estar deixando aqui para vocês como uma atividade da aula de hoje é um pequenino simulado falando justamente sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e as funções do educador social, esse grupo, incluindo essas informações que nós temos de bases da educação, que é a LDB, tendo também a parte do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou estar divulgando aqui para vocês, vou estar postando aqui um vídeo complementar da aula de hoje, que é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para que vocês possam se aprofundar. Quem tiver interesse, tiver um tempinho a mais para poder estar aprofundando os estudos, é muito interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a pasta, acessar a atividade e nos enviar a atividade, tá ok? Até mais, até amanhã. Vamos preparar para o próximo curso.